Olá, amigos, colegas e alunos, e hoje também congressistas. Com muito prazer e satisfação, o 5º Congresso de Direito Previdenciário está realizando também edições do Bate-Papo Previdenciário aqui no evento no Hotel Ouro Minas. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito ilustre, né? Ele não gosta que eu fale assim, mas com certeza é uma pessoa ilustre que trouxe um brilho adicional para o nosso evento, ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, e eu já estou tomando a liberdade, eu pedi antes, para poder chamá-lo de Dr. Gurgel. Por favor, fique à vontade. Dr. Gurgel, hoje nós estamos já no 2º dia do evento. Ontem foi um dia em que nós tivemos a abertura, né, a conferência de abertura que foi sua, que foi muito bacana. Nós recebemos inúmeros elogios a respeito da palestra e também tivemos a homenagem ao Corpo de Bombeiros, que desenvolveram um papel importantíssimo na infeliz tragédia que houve em Brumadinho. E também tratamos de outros temas, chegando, né, desembocando o dia falando de reforma da Previdência. A gente está vivendo um período bem conturbado no direito previdenciário, fala-se muito de reforma, mas o senhor trouxe um tema interessantíssimo para nós. O direito previdenciário ele é totalmente ligado àquilo que acontece no tempo, no momento do fato gerador. Né? E isso tem um impacto gigantesco no dia a dia do advogado previdenciário, do magistrado, de todas essas pessoas que participam desse processo previdenciário. E aí o senhor trouxe para nós o tempo da jurisprudência, como é o direito previdenciário no STJ e a que tempo essas coisas foram acontecendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso, para as pessoas que estão nos assistindo, que porventura não vieram no evento ou que gostariam de ter esse bate-papo com o senhor. Ana, primeiro eu gostaria de registrar mais uma vez, ontem, quando da minha palestra de abertura, eu comentei isso e quero reiterar a satisfação de estar participando do evento. E uma coisa que eu percebo, não é que a alegria das pessoas estarem participando desse encontro, não é? Muitas pessoas a gente nota que já se conhecem, provavelmente de outros eventos, né? Eu acho que o Instituto tem, digamos assim, funciona com essa força de coesão, né? De união, de harmonia. Então achei muito legal. Então para mim foi uma satisfação, não é? De ter participado da palestra de abertura e de estar ainda aqui com vocês, dentro do possível, né, participando de alguns eventos. Ontem, tanto a homenagem aos bombeiros, como a parte da reforma da Previdência também, eu estive lá presente, e agora nesse nosso bate-papo. Bem, qual foi digamos assim, o mote principal da minha exposição? Foi trazer a visão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do direito previdenciário. Né? Então a gente procurou, na realidade, trazer tantos casos que estão sendo julgados, ou seja, iniciar o julgamento, mas estão com pedidos de vista de colegas e que são temas importantes porque estão em repetitivos. Temas que já estão afetados como repetitivos, mas que não começaram o julgamento, mas a gente também não pode esquecer o passado. Temas que há pouco tempo, eu inclusive fiz questão de trazer, não quis trazer coisas antigas de 2010, 2014, não. Eu trouxe coisas sempre ou de 2017, 2018 e 2019, ou seja, de 2 anos para cá. E a gente verificou que nesses 2 anos o Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado muito sobre o direito previdenciário, não só no âmbito das suas turmas, mas também no âmbito da primeira sessão, que reúne, não é, os ministros dessas 2 turmas, e ali a gente tem julgado questões importantes no âmbito da decadência, por exemplo, né, que é um tema que o artigo 103 ele tem várias leituras, porque quantos repetitivos a gente examina no que diz respeito ao artigo 103 e outros tópicos que a gente teve a oportunidade também de trazer e de elucidar, mostrando a importância de repetitivos, de teses que são construídas e que, na verdade, serão depois espraiadas, teses que depois serão aplicadas nos mais diversos casos a respeito daquele mesmo tema. Excelente. E também, o senhor falou uma coisa muito importante, né? As pessoas às vezes estão tão focadas no que está acontecendo, por exemplo, esse está para julgar, eu quero ver só o julgado de 2019, mas o direito previdenciário, ele exige esse histórico. Então, o advogado que tiver, o advogado ou mesmo o magistrado, a pessoa que vai se debruçar sobre o direito previdenciário, ela vai ter que conhecer o histórico. Nós estamos aí com inúmeras alterações legislativas, elas são muito sequenciais. E vocês acabam trabalhando, doutor, com muita regra de transição, né? Pegando também, o meio ali, a situação que acontece só durante aquela medida provisória, de repente aquela medida ela não tem o vigor dela continuado. E aí a gente não fica é convertido em lei, você fica ali com aquele... Isso, e aí a gente fica com vários problemas.
E aí, aproveitando esses comentários todos, eu queria que o senhor destacasse, desses julgados que o senhor trouxe ontem, o senhor destacasse algum que para o senhor tem assim o senhor acha que tem uma diretriz mais importante ou que trouxe uma releitura do significado ali da norma previdenciária? O senhor tem algum daqueles que o senhor citou para destacar? Veja só, eu queria mencionar tópicos de decadência, né? Eu vou falar de 2 casos, no que diz respeito à decadência, um julgado e um que está sendo julgado, e um tópico muito importante que está sendo revisitada uma tese, que é exatamente quando a pessoa recebe o benefício por força de uma tutela de urgência, uma liminar, enfim, as mais diversas formas de tutela de urgência, e depois aquilo ali vem a ser revogado, não é? A questão da devolução ou não. Mas vamos ficar primeiro na decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, revisitou o tema da decadência, porque a gente já tem um repetitivo dizendo que aquele prazo dos 10 anos para você pedir uma revisão, não é? Do benefício previdenciário, ele realmente vale, né? Mas tinha uma dúvida, e o direito ao melhor benefício? Esse direito ao melhor benefício está sujeito ao prazo decadencial ou não? E aí houve muito debate lá na primeira sessão, não foi uma questão que a gente julgou num dia só, sim, mais de, assim, colegas pediram vista, né? E a gente então debateu muito, e a interpretação que se chegou foi que o direito ao melhor benefício também está sujeito, não é, ao prazo decadencial. Né? Então foi uma questão importante. Que é uma situação que traz essa polêmica muito grande, porque essa ideia do melhor benefício ela é interna da própria administração, né? O grande marco do melhor benefício são os enunciados internos do Conselho de Recursos. É verdade. E aí isso leva, assim, eu acredito que talvez tenha levado a essa grande polêmica do julgado, que seria... mas será que o INSS ele não tem que responder por essa falta, essa desídia de conceder o melhor benefício? Tem eu imagino normas, que para vocês Ana, foi difícil. Mas pegando exatamente esse tópico que você está dizendo, tem normas internas do INSS dizendo que, na verdade, ele tem que, ao processar o benefício, conceder o melhor. Né? Isso aí não há dúvida, e foi um dos tópicos que os colegas que defendiam exatamente a tese de não se aplicar a decadência bateram muito. Olha, mas está aqui. Puxava a norma e dizia, olha, tem que se realmente conceder o melhor. Então vai dar ensejo ao prazo decadencial, mas aí tem outro tópico que também a gente não pode esquecer, que para mim eu acho muito importante hoje, eu venho trabalhando muito isso, não só no direito previdenciário, mas no direito tributário, e o direito como um todo é a questão da segurança jurídica. Né? Então, mas veja, passaram-se 10 anos e a pessoa, na verdade, não agiu. Sim. Então, sim, enfim... Não foi uma questão fácil. Não, eu imagino. De ser julgada. Eu estou aqui aproveitando a oportunidade de fazer esse comentário. Porque eu imagino que para vocês foi muito complexo mesmo esse julgado. Foi. Até porque, até agora, partindo um pouco para o lado pessoal, falando assim um pouquinho, porque as pessoas querem conhecer o senhor, né? Eu digo assim, o bom do bate-papo é a gente não só conhecer a parte profissional e também conhecer um pouquinho da pessoa. O processo da resolução ou o processo de decidir do juiz não é algo fácil, né, doutor? Não. Agora, o senhor já tem uma vasta experiência, mas é muito difícil porque são várias coisas a serem levadas em conta. Eu costumo brincar que é muito parecido com algo que eu gosto de trabalhar, que é o processo de construção do conhecimento. Porque vocês também precisam passar por um processo de alinhamento dos posicionamentos internos, daquilo que vocês estudam. Não é fácil, né? Não é fácil. Você veja, Ana, quando a gente... por exemplo, uma questão do repetitivo, né? Que você tem que ali ter um cuidado muito grande, porque é um precedente que vai se firmar e aquele precedente vai ser aplicado em todos os casos que sejam semelhantes. Então, tem que ser uma coisa muito amadurecida. Né? Falando, só para não perder o tópico, eu disse que eu ia falar de outros 2 casos bem rápidos, eu quero depois retomar esse tema da formação, não é, de um precedente, mas outro tema interessante que a gente mencionou ontem foi especificamente, e esse eu não posso deixar de falar, é a questão da devolução dos valores, né, quando se tem uma tutela de urgência. Esse tema ele foi levado pelo ministro Og, né, como relator. Eu fiz questão de pedir vista para poder dar uma analisada se seria o caso de revisitar. E é importante dizer, na hora que você aprova uma revisão, não é que a revisão já vai ser acolhida, é que o tema vai ser objeto de debate. E é um tema que a gente via junto aos juízes de primeiro grau, junto a advogados que nos procuravam, essa preocupação, olha, mas foi a justiça que concedeu. Sim. E a pessoa depois vai ter que devolver aquele valor, sendo segurado, sendo hipossuficiente. Então esse tema
realmente está sendo revisitado e, no caso, vamos aguardar o relator, que é o senhor do processo, quando ele vai levar, mas eu acredito que no decorrer deste ano de 2019 ele leve para que a gente então possa analisar. E quanto à questão da formação, né, digamos assim, não só de um precedente, mas de um julgado, mas quando é um tema mais polêmico, ele sempre chama mais atenção, ele requer um cuidado maior do julgador. Só para dar um exemplo, agora há pouco tempo, nós julgamos um tema de prescrição, não era especificamente previdenciário, mas de tributário. Nós chegamos lá, e era um processo que já vinha se arrastando há um tempo, nós chegamos, tínhamos 5 posições. Nossa. O relator tinha uma, o ministro Mauro, o relator era o ministro Erma, o ministro Mauro tinha outra, eu tinha outra, Napoleão tinha outra, Regina tinha outra. E quando estava começando, conversei antes no bastidor, Mauro, a nossa posição está diferente, mas será que a da ministra Regina está mais próxima da nossa? E Napoleão? Enfim, a gente conseguiu construir de maneira que de 5 nós deixamos 2 posições. E aí o relator viu a força da fundamentação que tinha sido exposta inicialmente pela colega Regina, que, poxa, peraí, está todo mundo então se unindo em prol dessa, deixa eu pedir vista para analisar. E quer dizer, uma coisa que tinha 5 posições, e depois conseguimos a unanimidade. Conseguimos construir. Mas isso fruto de muito diálogo, de muito debate. Às vezes esse debate não acontece só na sessão, acontece, digamos assim, nos bastidores. Um colega vai e chama, mas olha, aquele tema. Então, assim, é muito legal essa construção, é muito... Eu que sou um magistrado, que eu digo assim, quando alguém chega e diz, por que você escolheu a magistratura? Porque eu sou vocacionado mesmo. Eu, no meu primeiro semestre do curso de Direito, eu já fui estagiar na Justiça Federal, eu já vi que era ali, né, voltando àquela sua pergunta da formação, sim. Já vi que era ali que eu queria, no caso, abraçar a magistratura e especialmente a magistratura federal. Eu fui durante um período também juiz do trabalho. Foi interessante, eu não sabia. Foi a minha primeira experiência como magistrado, mas foi um período rápido. Eu comecei o meu concurso de juiz federal, Ana, eu tinha 2 meses de formado. Nossa. Foi um desafio assim que a pessoa, você com 2 meses de formado eu comecei. E então passei logo nas primeiras provas, naquela época a gente fazia logo 3 provas, não fazia só o peneirão. O meu segundo concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Começou em 1992 esse concurso. As inscrições foram em 91, mas as provas em 92. Só que aí, como eram logo 3 provas, os outros candidatos começavam a recorrer dos resultados dessas provas. E isso demorou. Aí, nesse meio termo, apareceu o concurso de juiz do trabalho, que foi o primeiro na minha região, que era no meu estado do Rio Grande do Norte, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Eu disse, o concurso de juiz federal está demorando, eu vou fazer isso aqui também. E aí passei, foi uma experiência muito boa. E tomou posse? Tomei posse e exerci. Eu fiquei ainda... Esse concurso começou depois do de juiz federal e terminou antes. Foi um concurso que eles fizeram, olha, o tribunal foi instalado em junho de 1992 e em maio de 1993 eu assumi, quer dizer, foi um concurso que eles fizeram em menos de um ano. E o de juiz federal demorou 2 anos, porque, como eu digo, houve muito recurso em algumas provas. É mais demorado. Mas, em resumo, eu fiquei 6 meses como juiz do trabalho. Depois, quando fui chamado para ser juiz federal e fiz realmente a opção pela magistratura federal, que era a minha grande paixão. E aí fiquei ao todo entre juiz de primeira instância e desembargador do Tribunal Federal 21 anos. Nossa. Né? Aí, na minha querida 5ª Região... 5ª Região, eu ia perguntar. Na 5ª Região, que pega 6 estados do Nordeste. Se olhando para o nosso mapa, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo a sede em Recife, Pernambuco. Que é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou Tem suspeito que fazer quando essa ressalva. A gente fala do nosso Nordeste. Eu sou suspeito, Recife, nada. Recife tem muitas coisas boas, né? Inclusive, um comentário que não é nada jurídico, mas ele tem o aeroporto de Recife recebe vários prêmios e foi várias vezes considerado um dos melhores. É verdade. Seguido de Curitiba, depois Curitiba, que é da minha região, mas Recife tem uma excelente rota, cumprimento de meta, de horário, muito bom. E uma coisa boa.
é perto da cidade mesmo, né? Porque alguns aeroportos ficam longe da minha. Aqui é super Confins longe, e outra né? coisa. Eu estou me lembrando por causa disso, de Confins, né? Que a gente está aqui em Belo Horizonte. Mas, por exemplo, em Natal, na minha cidade, o aeroporto era muito perto. O aeroporto era em Parnamirim, ficava 8, 10 quilômetros, a depender de onde você morava. 8, 10 quilômetros. E agora ficou bem mais distante. Bem mais distante, né? O que deixa tudo um pouco mais difícil. Exatamente. Mas bem, importante é a gente chegar nessas cidades queridas, né? Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Natal. Não, e nós queremos agradecer, Dr. Gurgel, quero agradecer com muito carinho a sua presença. Né? Abrilhantou nosso evento, essa sua, assim, receptividade. O senhor é uma pessoa, com todo respeito, assim, uma humildade, tem uma energia boa, estar contigo é muito bom. Nós tivemos a oportunidade já de tomar o café, de passar ali perto na hora do almoço, as pessoas todas elogiando a pessoa, essa energia que o senhor traz consigo. Então eu queria lhe elogiar e dizer que o IEPREV tem um prazer enorme de recebê-lo aqui. Abrilhantou nosso evento e vai ser convidado outras vezes. Tomara que tenha disponibilidade. Uma satisfação. Mais uma vez eu quero registrar que foi muito bom esse contato, não é, não só com quem estava na organização, né, os professores, os coordenadores científicos, mas também, especialmente, com aqueles que estavam assistindo o evento. Eu disse, ontem até aconteceu uma coisa interessante, na hora que disseram, agora vamos ouvir o ministro Gurgel, eu já estava falando e me levantando, porque era uma saudação inicial que outras pessoas iriam falar, e eu já pensava que era hora da palestra, porque seria a primeira, e o desejo de falar era tão grande que, assim, eu gosto de falar perto do público, eu gosto de estar junto das pessoas. E o senhor levantou, falou no meio das pessoas, as pessoas se sentiram queridas, foi muito legal. Eu gosto de estar junto, realmente. Eu faço isso em sala de aula, né? Eu sou professor há 22 anos, sou da minha querida Federal do Rio Grande do Norte, e hoje à disposição da Universidade de Brasília, lá da UNB, que também é federal, e eu gosto desse contato, né? Seja um contato com os alunos, sejam com os mestrandos também, seja, no caso, assim, com as pessoas que participam desses eventos. Então, foi uma satisfação. Que ótimo, nós que agradecemos. Agradeço em nome do IEPREV e em nome do Dr. Roberto. Muito obrigada, ministro. Obrigado, Ana. Pessoal, um grande abraço para vocês, então. Nós vamos seguindo aí, conversando com as grandes celebridades, mas essa aqui é uma celebridade muito querida e especial do nosso congresso. Um abraço e até mais.